Olá, seja bem-vindo ao Extensão em Diálogo, o programa que visa levar até vocês informações sobre as ações extensionistas da Universidade Federal Fluminense. Nós vamos ter aqui como convidados hoje no nosso programa a professora Ana Virgínia, da Faculdade de Engenharia, o acadêmico Ricardo Franklin e a acadêmica Sara de Souza. Vamos abordar hoje projetos sobre saneamento rural. Então, sejam bem-vindos aqui no programa, obrigada. Professora, acadêmicos. Eu queria que a professora começasse a falar um pouquinho para a gente o que motivou a fazer essas ações extensionistas nessa área específica. O que acontece é que a gente está formando pessoas que vão encontrar um mundo onde eles vão ter que solucionar problemas que sequer existem ainda. Se a gente pensar que na época da Rio 92 a questão ambiental não era tão importante assim e hoje, 20 anos depois, o que isso se transformou, o próprio curso que eles fazem não existia naquela época. Então a gente tem que construir pessoas que estejam capazes de resolver questões, resolver problemas que sequer ainda existem e muitas vezes não foram nem pensados ainda. Então, com base nisso, a gente está pensando em termos, considerando as metas do milênio, onde o Brasil é signatário e deve buscar atender, universalizar o atendimento com abastecimento de água e esgotamento sanitário. E a gente identificou que o gap, o problema, está principalmente atender as pequenas comunidades. Comunidades de 200 famílias, 300 famílias, 500 famílias, porque os grandes centros urbanos já foram atendidos. As grandes companhias de saneamento têm todo o interesse. Mas quando você vai tratar da comunidade pequena, os problemas acontecem e nós não estamos sendo tão eficazes no Brasil. Por isso resolvemos estudar e trabalhar exatamente com essas comunidades. Então, e com isso nós podemos fazer uma relação envolvendo o estudo, pesquisar nos meios bibliográficos, na bibliografia, o que é que está publicado sobre isso, que soluções foram encontradas e também ir às comunidades para ver que soluções estão sendo dadas, como isso está sendo resolvido, quais as alternativas que estão sendo desenvolvidas. E depois tem sempre um aspecto de procurar levar isso aos congressos, ver com os nossos pares, os nossos colegas, como é que isso, receber as críticas, receber as questões, receber as publicações, e aí a gente está avançando nesse sentido. Como a comunidade é atendida por esse projeto de vocês? Olha, o principal retorno, o nosso principal objetivo nesse projeto é identificar boas práticas. Práticas que sejam bem-sucedidas, práticas que estejam tendo sucesso. Assim, por exemplo, casualmente agora nós estamos estudando uma comunidade, são várias comunidades no norte, na região norte do Espírito Santo. E esse caso é bastante interessante porque é uma comunidade que ela mesma faz a gestão do serviço. Em vez de ser uma concessionária pública ou privada que gerencia o sistema de abastecimento de água, é a própria associação de moradores. Então já está indo até a associação de moradores, conhecendo, aprendendo com eles, como eles usam, como eles calculam a tarifa, como eles medem o hidrômetro, eles operam a estação de tratamento, eles cobram a tarifa, gerencia tudo e como que eles estão dando conta disso. Como a gente já está visitando várias e desenvolvendo esse estudo já tem uns 3 anos, a gente também leva para a comunidade alguma coisa que a gente já aprendeu com os outros casos. Além disso, a gente também procura registrar essa boa prática e levar essa boa prática para o meio técnico, para o meio científico, para a própria escola e também desenvolver, despertar no aluno a busca por soluções nas outras disciplinas que ele faz. Então, na hora que o aluno está em sala de aula, numa disciplina de saneamento, numa disciplina de administração, numa disciplina voltada de tratamento de água, ele vai estar interessado em buscar ali as soluções para melhor atender aquela comunidade, ao mesmo tempo que ele retorna para a disciplina com aquela experiência bem-sucedida em que ele leva essa experiência também para a sala de aula. Um outro dado interessante é que nós não estamos trabalhando, e essa é a grande vantagem da extensão, é que você não está trabalhando com escala de laboratório, você trabalha com uma escala real. Então eles estão indo à comunidade, a comunidade
tem seus problemas, é uma comunidade real, com famílias reais, com nível de renda real, em que você precisa identificar quais os aspectos que precisam ser relacionados. Então, eles deparam com os aspectos econômicos, com os aspectos culturais, aspectos tecnológicos, porque uma tecnologia que a própria comunidade gerencia não pode ser a mesma tecnologia que um engenheiro vai operar. Com os aspectos tecnológicos, os aspectos biológicos da qualidade de água, o impacto disso na saúde pública, se a comunidade está disposta a pagar ou não, se ela se envolve, se ela se apodera ou não desse sistema. Então, é um processo de mão dupla. Essa é a grande vantagem da extensão, é a gente poder trabalhar com a escala real, com um problema verdadeiro, real. Professora Ana, e a parte do perfil do aluno, né? Qual é o perfil do aluno para participar desse seu projeto? Como essa questão, na verdade, é uma questão multidisciplinar, nós não temos uma restrição quanto à formação do aluno. Nós começamos especialmente com os alunos de Engenharia Agrícola Ambiental, porque está bem relacionado com essa temática, que é o caso dos dois acadêmicos aqui. Também temos alunos do curso de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos, mas já está começando a surgir alunos interessados da área da biologia, da área da educação, e a gente não tem as portas estão abertas para todos. E sendo que o ritmo de trabalho é intenso, porque nós temos que produzir dentro do nosso período de execução, é necessário produzir pelo menos um paper, cada aluno tem que ter pelo menos um paper apresentado num congresso, que é para poder receber o feedback do meio técnico daquilo que a gente está fazendo. Então, é intenso. Então, a senhora tinha colocado essas duas faces aí, né, dos projetos que se interligam. Fala um pouquinho para a gente disso. Nós temos basicamente 2 projetos cadastrados na PROEX. Um deles é um projeto mais antigo, que é uma elaboração de material para publicação sobre saneamento rural. E a gente, durante esse tempo, começou a estudar o tema, conviver com as comunidades, ver como é que isso estava sendo resolvido. Em alguns lugares é a comunidade sozinha, em outros a comunidade com a prefeitura, em outros a comunidade tem algum apoio da companhia de saneamento. Cada um tem uma solução. E aí a gente começou primeiro a produzir esse material em papers para congressos, que era uma maneira de discutir com a área técnica como é que isso estava desenvolvendo. O outro artigo, o outro projeto que está relacionado com esse é um estudo sobre bibliometria. O que é isso? É um estudo onde você faz um estudo na base de documentos científicos, basicamente periódicos CAPES e todas aquelas bases, para identificar como que essa temática que nós estamos estudando se comporta nestas publicações. Se tem muito, se tem pouco, onde está publicando mais em escala piloto, mais em escala real, qual é a alternativa tecnológica mais frequente, quais são os autores fundamentais, enfim. O outro projeto, os dois se conversam, tanto que todos os bolsistas que atuam num e no outro, todos participam das discussões dos dois, não estão estanques um ao outro, assim como também a monitora da disciplina de desenho de projeto de meio ambiente também participa, também é membro, também tem que preparar seu paper para o congresso e estão todos aí participando dessa discussão. É interessante quando a senhora coloca essa parte da busca do levantamento, né, material, e acaba até a comunidade também recebe esse material, né? Eu sei que tem a parte da produção científica, mas, por exemplo, são elaborados folders, cartilhas, alguma coisa de boas práticas para essas comunidades? Olha, no momento, nós ainda não chegamos no estágio de elaborar o folder físico. O que nós estamos trabalhando agora é em preparar palestras para essas comunidades, até porque a gente precisa aprimorar muito aquilo que a gente vai colocar ali. Então, o que a gente está procurando é interagir mais com a comunidade pessoalmente. Então, por exemplo, quando a gente vai às comunidades, a gente visita tanto os operadores do sistema, vê como é que ele está operando, visita tanto o presidente da Associação de Moradores, visita os moradores,
para saber se eles estão satisfeitos com esse tipo de trabalho, se isso atende à demanda deles, o que eles contribuem, se o serviço ficou caro para eles ou não, porque esse é um dos pontos fundamentais. Não adianta você ter um serviço super e que a comunidade não tenha dinheiro para custear aquilo. Do saneamento e dos abastecimento sanitário, isso. Abastecimento de água, principalmente. Isso, os recursos hídricos, né? Abastecimento de água. Principalmente. E nessa parte assim do projeto pedagógico do curso, relacionando a sua atividade de extensão com os estudantes, há uma integração aí curricular? Há, no seguinte aspecto. Por exemplo, a gente tem alunos principalmente de engenharia agrícola ambiental e engenharia de meio ambiente e recursos hídricos. Que não haja outros participando aí. Mas, e aí o que acontece? O aluno leva para a sala de aula a questão que ele verificou na comunidade. Então, ele vai levar essa questão para a comunidade. Por exemplo, uma das nossas bolsistas ontem estava preparando um artigo com base em modelos aplicados em pequenas comunidades em que faz uma captação do gás e tal. Então, ela já leva essa demanda que ela viu para questionar em sala de aula, para buscar essas soluções. E esse exercício é o que a gente entende que o aluno precisa perceber o problema e saber formular a busca da solução. Voltando àquela coisa que eu falei no início, eles têm que estar preparados para descobrir e solucionar questões e problemas que ainda nem existem e não foram percebidos. Então, esse vai ser um processo constante na vida deles. Então, dentro dessa mesma linha de problemas que ainda não foram nem percebidos, o que vocês podem falar para a gente de alguma curiosidade ou alguma comunidade que vocês acharam muito interessante, que seria uma iniciativa muito legal que poderia ser feita em outras comunidades? Olha, eu acho que essa comunidade por exemplo, tem um aspecto que nós ainda não estudamos muito, que no Brasil se estuda pouco, mas que lá fora já é visto com olhos mais crescentes, é o aspecto do gênero. Gênero e água, por exemplo, a relação da mulher e do homem dentro do processo de abastecimento de água. É um processo bastante interessante. Por exemplo, todas as mulheres que nós entrevistamos eram as mais felizes com aquela água, porque ela não tem que ir buscar, a água está de boa qualidade, a água fica de boa qualidade para cozinhar, porque é ela que se preocupa com isso. Então, esse, por exemplo, é uma vertente que no Brasil ainda é muito pouco abordada, muito pouco valorizada, mas é como a questão ambiental. Daqui a 20 anos ela vai ser uma questão presente. Eu acho que talvez das experiências mais interessantes que a gente tem encontrado foi uma pequena comunidade chamada Patrimônio do Bis, no norte do Espírito Santo, em que eles gerenciam há 20 anos o sistema deles, sozinhos. Eles não têm grandes apoios de lado nenhum. Eles fazem a associação de moradores, fazem as reuniões de assembleia da associação de moradores. Se você vai ver, você vê a ata do livro de reuniões, a maioria, boa parte das pessoas que frequentam são analfabetos, porque a assinatura é digital mesmo, digital do polegar, mas as pessoas participam, a água é de boa qualidade, a gente foi visitar a estação está ordenada, limpa, organizada, funcionando, captando água de manancial superficial, que exige um tratamento um pouco mais sofisticado do que a água de lençol subterrâneo. O poço profundo te produz uma água mais fácil. Então, fazendo um trabalho que não é nem tão simples assim, há mais de 20 anos, calculando, eles controlam, inclusive, se tem um gato. Ele tem lá uma planilha que eles conhecem todo mundo e eles verificam se aquele cidadão, de repente, deixou de consumir água, porque eles têm hidrômetro em cada uma das casas, eles fiscalizam se a pessoa está usando a água só para abastecimento doméstico, se ele está usando esta água também para irrigação de plantas. Existe um regulamento dentro da associação de que essa água é para abastecimento humano e que é só para uso doméstico. Então essa, por exemplo, e eu achei muito interessante porque é uma comunidade que até a companhia de saneamento pensa que ela não funciona. E, no entanto, e mais interessante ainda é que, infelizmente, não está aqui, mas é que é o fato dessa comunidade ser da origem de uma das nossas alunas.
Então, a grande coisa que eu acho fantástico é a gente poder levar para a comunidade do aluno que saiu de lá para estudar aqui. Aliás, ela não está nessa entrevista porque ela foi para casa, lá. E exatamente ela poder voltar para a comunidade com o seu grupo da universidade e discutindo as soluções que eles ali estão descobrindo e estão funcionando. Sara, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua atividade aí no projeto. E aí, como é que é para você como acadêmica? O que traz de bom na sua formação enquanto profissional, né, enquanto cidadã? Então, para mim foi uma experiência maravilhosa, que eu nunca tinha participado assim de uma viagem que fosse a trabalho e tal. E esse ano eu tive a oportunidade de ir em Espírito Santo, que foi inclusive nesse município. E aí a gente visitou essa comunidade, que é Patrimônio do BIS. E aí eu pude conhecer como é que funciona o sistema, porque eu nunca tive a oportunidade de ir pessoalmente conhecer. E eu aprendi como é que é o tratamento da água, quais as tecnologias aplicadas, a gestão. E, assim, eu consegui aprender bastante coisa. E esse contato com a comunidade, como é que foi? Então, a gente fez entrevistas com moradores para saber o que eles achavam da água. E a maioria deles só elogiou. Inclusive, teve uma moradora que a gente entrevistou ela. Nossa, ela estava super feliz. Falou que a água era de qualidade e pagava barato, né? E eles participam ativamente nesse processo, como a professora falou, e deu para você perceber isso lá na prática, que eles participam desse controle da qualidade da água? Sim, sim. A maioria das comunidades que a gente visitou, os moradores participam, sempre tem reunião com a associação de moradores. Eles e como que foi a sua inserção nessa parte? Você ia lá só assistia, você orientava, o que você fazia lá? Não, então, eu ajudava a fazer as entrevistas, filmava, tirava foto. E capturava essas experiências positivas? Sim, com certeza. E o Ricardo, como é que foi para você lá, enquanto acadêmico? Em relação à vida acadêmica, a questão da pesquisa científica, né, ela vai nos proporcionar um aprofundamento sobre o tema. Isso nos dá a oportunidade que possamos contextualizar de uma forma melhor a temática, né? Já como cidadão, a visita técnica a campo ela nos permite ter contato com essa realidade, né? E dessa forma que nós possamos perceber as necessidades da população e entender que qualquer projeto não deve se fundamentar simplesmente na parte técnica, né? Mas ele deve considerar os fatores socioeconômicos, culturais das populações, né? Que são fatores dinâmicos. Você, dentro da vida acadêmica, tem acesso a uma leitura, a um determinado autor que fez uma pesquisa em um determinado recorte do tempo. Mas, ao passar do tempo, essa realidade socioeconômica, cultural da população, ela vai se alterando. Você tocou num ponto agora interessante, que foi que a professora Ana também falou, dessa parte do aspecto social e cultural. Eu queria saber assim, um pouco também dessa sua experiência lá enquanto acadêmico, estudante, se você percebia essa relação do povo com a dinâmica de sustentabilidade e também interesse em preocupação com o meio ambiente. Você percebia isso lá? Bem, nós tivemos a oportunidade, eu não tive a possibilidade de estar presente no Espírito Santo, mas nós tivemos numa outra visita de campo, no Noroeste Fluminense, Teófilo Otoni, né, em que nós percebemos que a pequena comunidade, a comunidade rural, ela valoriza o meio ambiente, né? Muitas vezes até sem a questão de uma educação ambiental em si, mas por uma questão de respeito e sobrevivência da própria comunidade. E que aí por detrás tem um pouco de sustentabilidade, né? Que eles se preocupam com a família, com os familiares, com os descendentes. Sem o meio ambiente eles não sobrevivem. Interessante. E o que te chamou mais atenção nessa parte, assim, da sua atividade em campo? O contato com a realidade. Viu? Dentro dessa oportunidade de estar podendo agora estar cursando a engenharia agrícola e ambiental, eu tinha uma visão totalmente diferente, principalmente sobre o aspecto das dificuldades de você implantar um projeto. Então, eu acredito que isso, para a vida acadêmica, é uma coisa fantástica e que os alunos devem ter essa oportunidade, como nós temos aqui na nossa Universidade Federal Fluminense.
Tá ótimo. E como, professora Ana, como que a senhora vê essa coisa da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão no seu projeto? No nosso caso, os projetos já foram concebidos dessa forma. Né? Eu, pessoalmente, não consigo ver uma coisa sem a outra e a outra coisa sem a uma. Então, eles sempre estão... o processo é sempre, primeiro, pesquisar nas bases bibliográficas o que está publicado, que cada vez chega um grupo de alunos novos, todo mundo tem que aprender aquilo tudo de novo, pesquisar aí o que já está publicado, ir para campo, identificar um caso, estudar esse caso, interagir com essa comunidade, aprender e ensinar, porque a gente não ensina só, a gente aprende muito, principalmente, publicar isso através de papers para discutir essa experiência com a área técnica, leva isso, que entra a questão da pesquisa. A gente já tem, inclusive, artigos publicados em revista indexada. Isso é interessante. Eles, naturalmente, aquele monte de questões já está plantada na cabeça deles. Quando eles estão em sala de aula, nas diversas disciplinas, com certeza, elas, não só nas disciplinas que eu leciono, mas de todo, inclusive tem colegas que interagem conosco também, as questões afloram e aí é um outro nível de interesse. Você vivenciou ali questões que às vezes nos livros não estão postas e que o aluno tem um outro nível de interesse, um outro nível de questões em sala de aula. Então, o ensino, a pesquisa e a extensão, eles podem e devem estar completamente integrados. Quer dizer, depende muito de como é que o projeto é concebido. Da nossa parte, eu já trabalho com projetos de extensão desde o começo, do final dos anos 90, acho que quando começou esse tipo de projetos, e sempre a gente trabalhou nessa vertente. Sempre levantando os questionamentos, aprendendo com a comunidade, mas ao mesmo tempo levantando uma porção de questões que em sala de aula vão aflorar e vão surgir também como elemento, instrumento de debate em cima da realidade. E essa parte das palestras que a senhora tinha comentado anteriormente, o que especificamente é falado na palestra para essas comunidades? Fala um pouquinho disso para o pessoal. A gente está querendo ver se nas próximas, para o futuro, a gente consegue montar palestras mais estruturadas. Hoje a nossa conversa é muito informal. Ela porque na hora que você veste, principalmente para esse tipo de comunidade, de muita formalidade, você já espanta um pouco o nosso público. Então, a conversa vai muito da conversa dentro de casa, porque você não sabe quantos cafés nós tomamos nesses tempos. O que a senhora faz com essa água da doença, tem que tomar cuidado, mas as pessoas, o uso da água, porque dentro desse processo tem também a questão do uso racional da água. Então, essa água foi tratada para beber, ela não pode ser usada para plantas, para aguar as plantas. Vai gastar, né? Desperdiçar. Não, porque eles são comunidades rurais, ele tem horta, ele tem plantação de pimenta e ele sabe, ele tem que ter a consciência que a água para a plantação de pimenta não é esta água tratada, clorada, para o uso de dentro de casa. Então, são essas mensagens que a gente vai passando no nosso contato com os moradores. Nós ainda não fizemos, e a gente está querendo fazer para essa comunidade, o próprio prefeito é interessado nisso, de uma ação maior, porque uma das coisas que nós percebemos e que a gente tem falado com os prefeitos é que é necessário uma ação de educação ambiental continuada. E a gente está percebendo que isso, nós não estamos identificando isso em algumas comunidades, que isso pode otimizar essa ação do abastecimento de água. No caso, a senhora é coordenadora que escolhe as comunidades que vão visitar, ou alguma comunidade solicita também a participação de vocês? São dois lados. O lado mais frequente é a gente estudar. Quando a gente estuda, a gente identifica experiências que nos interessam de visitar. E aí eu faço um contato ou com a companhia de saneamento que esteja atuando ali, como foi o caso quando nós fomos ao Ceará, ou com o caso da Copanor, que é uma companhia criada para atender pequena comunidade, que nós entramos em contato. Então, por exemplo, no Ceará, a CAGES se reuniu, nos levou a todas as comunidades.
no norte, na região norte de Minas Gerais, na Copanor, na região de Teófilo Otoni. A própria empresa nos levou aos lugares. E nesse ano, no norte do Espírito Santo, a proposta foi encaminhada por essa aluna, que é oriunda dessa região. E ela sentiu essa necessidade? Ela propôs, sentiu assim, por que vocês não vão visitar a minha região lá? Porque nós também temos sistemas em que a comunidade está operando. E era um sistema que ninguém conhecia, porque também dar visibilidade a essas experiências exitosas... Uma prática positiva. Uma prática positiva, inclusive para o meio técnico, é importante para a autoestima daquela comunidade e para que outras também adotem. E quantas comunidades até agora vocês atenderam? Olha... Não precisa ser um número específico, né? Mas eu acredito que nós já tenhamos visitado umas 20 comunidades. 20 comunidades atendidas pelo projeto. Mais ou menos porque, por exemplo, dessa última vez nós visitamos 5, dessa última visita. Estudamos as 5 comunidades e discutimos e estamos levando, já apresentamos no Congresso Internacional na semana passada, os dados técnicos, operacionais e de gestão dessas 5 comunidades, já debatemos com uma série de profissionais. E para dar conta dessas 5 comunidades agora, não, mas do projeto como um todo, né? Quantos acadêmicos participaram ou participam no momento do projeto? Hoje participam do projeto 3 bolsistas de extensão, a Sara, que é estagiária do laboratório, a monitora da disciplina também participa. Tem voluntários? Bom, a monitora é voluntária, porque o projeto dela é outro. Mas o Franklin já foi voluntário, a Sara hoje é voluntária porque ela está no laboratório, mas todo mundo ali é um caldeirão, fervilhando que todo mundo entra no rolo. Ano passado a Andressa foi voluntária, no primeiro ano o Franklin foi voluntário, que eu já mencionei. Esse ano a gente está com algumas propostas. Esse assunto já deve ser trabalho de conclusão do Franklin. Também outros alunos estão interessados em desenvolver trabalho de conclusão nesse conteúdo. E novos vão chegando. É interessante que isso também já vai gerando material científico para pós-graduação também, não? Também. E aí acaba participando, dando continuidade a essa parte da pesquisa. Todo mundo que chega, a gente até criou um site para o laboratório, onde a gente está botando agora os artigos que nós já publicamos. Porque os alunos encontram no site o que a gente está fazendo e a gente tem recebido sempre a demanda de alunos interessados em participar. A demanda é bastante grande. A gente coloca mais ou menos um limite, senão eu não consigo ter mãos para coordenar tudo. Para dar conta. E também porque é preciso ter uma interação, é preciso estudar muito, eles estudam muito, eles trabalham bastante. Não é verdade? Eles estudam muito para produzir os textos, produzir papers para congresso, ter os papers aceitados, porque eles não são aceitados por nós. Eles são avaliados e aceitados por uma banca lá do congresso. Acadêmica, né? Então não é tão simples assim, principalmente para alunos de graduação. Nesse último congresso que nós tivemos agora, a aluna de graduação que nós levamos era a única aluna de graduação no Congresso Internacional. Todos os outros eram alunos de pós-graduação. E ela só se deu conta disso quando ela chegou lá. Ela ficou até um pouco assustada. Professora, aqui não tem ninguém de graduação. Digo, mas então. Isso é muito interessante. Mas exatamente por conta disso. Realmente. Então, assim, agradeço a presença de vocês. Estivemos aqui com a professora Ana Virgínia, com a Sara de Souza e com o Ricardo Franklin, acadêmico do curso de Engenharia Ambiental, não é isso? Agrícola e Ambiental. E a gente conversou sobre os projetos sobre saneamento rural. Então, agradeço aqui a presença de todos e também de vocês aí que estão nos assistindo. E até o nosso próximo programa Extensão em Diálogo.